Fala, jovem, beleza? Mais uma aulinha para você do Química Resolve. Presta atenção, vamos falar de distribuição eletrônica. Jonas, isso é muito difícil? Não. Jonas, eu nunca aprendi, ou se aprendi, aprendi errado. É porque talvez a forma com a qual foi ensinada para você foi uma forma muito decoreba. Deixa eu te ensinar o que significa o diagrama de Linus Pauling ou a famosa distribuição eletrônica. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte. A distribuição eletrônica ela é uma distribuição feita em ordem crescente de energia dos elétrons. Ordem crescente de energia dos elétrons. E o diagrama ele foi construído para que a gente conseguisse organizar os elétrons em ordem crescente de energia. Normalmente, essa ordem crescente também obedece uma sequência de camadas. Normalmente, não é sempre. Então preste muita atenção. A ordem crescente de energia nem sempre é uma ordem geométrica. Ou seja, nem sempre o fato de eu ir para uma próxima camada quer dizer que o meu subnível naquela camada é o subnível mais energético. Jonatas, você falou de subnível. Me explica melhor? Sim, explico. Preste bem atenção. A distribuição eletrônica ela envolve basicamente níveis e subníveis de energia. Como você pode imaginar, a própria palavra subnível já te dá a ideia que é algo depois do nível, algo que está dentro do nível. Perfeito. Nós sabemos que o átomo ele é dividido em núcleo, eletrosfera, e que na eletrosfera existem camadas, órbitas, níveis de energia. E essas camadas, níveis, órbitas, também têm dentro delas regiões. É como um endereço no qual você mora. Você mora numa determinada quadra, rua. E dentro dessa quadra, dessa rua, possivelmente, você também tem outras formas de endereçamento, como, por exemplo, conjunto, bloco. E dentro do conjunto, bloco, talvez tenha uma outra forma de endereçamento, apartamento, casa. Mas note que a gente vem endereçando. A gente pegou um macro e foi indo para endereços dentro desse macro. Falei primeiro da quadra, depois dos conjuntos, blocos, depois as casas e os apartamentos. Então eu quero que você entenda que dentro de um átomo nós também endereçamos um elétron. Quando fazemos a distribuição eletrônica, estamos distribuindo os elétrons em ordem crescente de energia em dois endereços. O nível e o subnível que está dentro do nível, em ordem crescente de energia. O diagrama é lindo, porque pensa comigo, olha só. Uma camada que está próxima do núcleo é uma camada pequena. A dimensão dela não tem como ser muito grande. Se a gente pensasse que essa órbita era circular, como já foi pensado, pense num círculo em volta do núcleo. Agora pense que se eu aumento o meu raio, esse círculo também naturalmente iria o quê? Aumentar. Então, quanto mais afastada a camada vai ficando, também maior é a dimensão dessa camada. Ou seja, quanto mais afastada uma camada está do núcleo, mais elétrons essa camada comporta. Não tem segredo. Por quê? Porque ela é maior. Dimensão fisicamente maior. Show de bola? Se ela é maior, também comporta mais subníveis, pois os subníveis são regiões dentro dos níveis. Quanto maior as minhas camadas, quanto mais afastadas são as minhas camadas do núcleo, mais subníveis cabem dentro delas. É muito simples, é fácil de você entender e não há por que complicar. E a lógica do Linus Pauling é a seguinte. Na primeira camada, comporto apenas um subnível. Na segunda camada, que é uma camada maior, comporto, presta atenção, até 2 subníveis. Quer dizer que eu tenho que ter os dois preenchidos com alguém morando, com algum elétron naquele local? Não. Eu comporto até 2 subníveis. Na terceira camada, adivinha, eu comporto até 3 subníveis. É fácil assim? É. Primeira camada, 1 subnível. Segunda camada, 2 subníveis. Terceira camada, 3 subníveis. Quarta camada, 4 subníveis possíveis. Quinta camada, 5 subníveis possíveis. Sexta camada, 6 subníveis possíveis.
7 camadas, 7 subníveis possíveis. Jonatas, você está doido? Não, não estou. Mas eu aprendi que só existem os subníveis S, P, D, F. Pois é, isso é uma decoreba. Sharp, Principal, Diffuse and Fine. Significados dessas letras. São blocos. E quanto maior o espaço de uma camada, mais blocos essa camada comporta. Portanto, meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte. Não há segredo. Primeira camada comporta um subnível, segunda 2, terceira 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6, sétima 7. Jonatas, por que eu aprendo só 4 subníveis? Porque na prática eu não tenho nenhum elétron que ocupou subníveis depois do subnível F, que seria o nosso quarto subnível. Eu tenho subníveis até 4 distribuídos, hoje conhecidos. Mas há o espaço para mais subníveis? Há. O fato de a gente não conhecer não quer dizer que não existe esse subnível. É isso que eu quero que fique bem consolidado a você. O fato de não ter um elétron que ocupe aquele território não quer dizer que aquele território não existe. É como uma região no seu país, na sua cidade, que não é ocupada por ninguém. Quer dizer que ela não existe? Não, ela simplesmente não é ocupada. Dessa mesma forma, você vai desenhar o diagrama assim. Ó. Ele começa com uma camada, primeiro subnível é o S, segunda camada S e P, terceira camada S, P, D, quarta camada S, P, D, F, quinta camada S, P, D, F, poderia existir o G, tem espaço para ele. Jonas, por que G? Porque como a gente não conhece, a gente não associa uma letra que caracteriza o comportamento daquele subnível. Então, simplesmente, depois do F eu sigo uma ordem alfabética. Depois do F, qual é a letra? G. No sexto nível, S, P, D, F, G, H. No sétimo nível, S, P, D, F, G, H, I. E se eu tivesse um átomo com muitos prótons que pudesse ter um oitavo nível, caberiam 8 subníveis? Sem problema nenhum, porque essa é a lógica do diagrama. Agora, quantos elétrons cabem em cada subnível? No subnível S, cabem 2 elétrons, até 2 elétrons, não mais do que isso. É um bloco pequeno, o bloco S. Não cabem mais que 2 elétrons. Já o subnível P, ele é maior, é como se fosse uma casa com mais quartos. Cabem 6 elétrons. Quer dizer que tenho que ter 6 elétrons? Não. Comporta até 6 elétrons. No subnível D, comporta até 10 elétrons. No F, até 14 elétrons. Não sei se você parou para observar, mas seguimos uma condição matemática conhecida como progressão aritmética, a famosa PAC. Do S2, que é o máximo de elétrons que cabem no subnível S, para o P, que cabem 6, aumentamos quantos elétrons? 4. Do P para o D, aumentamos quantos elétrons? 4, pois o P cabe em 6 e o D cabe em 10. Do D para o F, aumentamos em quanto? 4. Aumentou mais 4, portanto 14. Percebam que é uma PA de razão 4, uma progressão aritmética. Ah, Jonatas, não complica a minha vida. Não precisa decorar isso. Mas nada mais é do que uma relação matemática muito simples que eu quero mostrar para você que existe. Ok? Ou seja, no G, se existisse algum elétron que ocupasse, o G por espaço comporta quantos elétrons? Se o F comporta 14, o G comportaria 4 mais, 18. E o H, 22. E o I, 26. Simples assim. E para finalizar a distribuição eletrônica, essa é a parte mais chatinha. Preciso que você siga diagonais. Não é para você seguir horizontal ou vertical. Diagonais. E essas diagonais são importantes, pois as diagonais representam a ordem crescente de energia. Toda vez que a seta termina, você vai lá para outra ponta da próxima seta, beleza? Então a primeira diagonal, 1S. Terminou? Próxima diagonal, 2S. Terminou? Próxima diagonal, 2P.
3p3s. Terminou? Próxima diagonal. Você está entendendo como é que funciona? Você vai seguir a diagonal na distribuição eletrônica. Cuidado, pois quando você chega lá no 4s, depois do 4s, terminou? Vai lá para a ponta de novo. Quem que aparece? O 3D. Então, na distribuição eletrônica, você não vai seguir uma horizontal. Você não vai fazer 3s, 3p, 3d. Porque depois do 3p vem quem? O 4s. Depois do 4s é que vem o 3d. Ai, Jonatas, confuso. Meu filho, siga a diagonal. Essa é a parte mais complexa. Mas, por favor, siga a orientação da seta. Não complique a sua vida. Por que você quer complicar? Não é difícil. Seguindo isso, você está distribuindo em ordem crescente de energia. E como que eu faço essa distribuição? Eu pego o número de prótons. Se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E distribuo até completar todos aqueles elétrons. Perfeito? Se for um cátion, você faz a distribuição eletrônica desse átomo como se ele fosse neutro, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons. Terminou? Aí você vê, é um cátion ou um ânion? Bom, se for um cátion, se for um íon do tipo cátion, ele perdeu elétrons. Perdeu quantos? Vê quanto que ele perdeu. Mais um, mais dois, perdeu um elétron e dois, respectivamente. Da onde que eu tiro esses elétrons? Da camada de valência. Lembre-se disso. O último elétron distribuído nem sempre é a camada de valência. Camada de valência é a de maior número à sua esquerda, né? Do lado da letra tem um número, não tem? Aquele número diz para você qual é a camada. 1s2, qual é a camada? 1. 2s2, qual é a camada? 2. 3s2, qual é a camada? 3. Então, a camada de valência é aquela de maior número à esquerda dessa letra que você tiver na distribuição eletrônica. É de lá que você tira os elétrons. Priorize sempre o elétron mais externo para ser retirado, que eles são mais fáceis de ser arrancados, são a primeira zona de contato. Da mesma forma, se eu for acrescentar elétrons, eu acrescento na camada de valência, naquele ponto mais externo. Então, para íons, primeiramente, siga o que eu estou falando. Faça a distribuição eletrônica do átomo neutro, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Posteriormente, veja se ele perdeu ou ganhou elétrons. Retire ou coloque elétrons na camada de valência. Fechou? Prazer. Distribuição eletrônica. A ordem crescente de energia dos subníveis dentro de um átomo. Proposta pelo nosso brilhante Linus Pauling, por isso conhecido como diagrama de Linus Pauling. Só um parêntese, Linus Pauling, fantástico cientista, viveu no século XX quase inteiro, pois morreu depois dos 90 anos, salvo engano, em 1994. Um cientista brilhante que você tem que admirar, pois foi defensor aí, né? Recebeu até o Prêmio Nobel da Paz, fora os seus estudos sobre vitamina C. Sempre que cai questão do Enem ou qualquer vestibular falando do ácido ascórbico, vitamina C, normalmente eles fazem uma referência ao grande estudioso dela, nosso querido Linus Pauling. Bom, já tá tocando a musiquinha, então já começa a curtir a música, para você dar uma relaxada, para você beber água e já assistir as nossas outras aulas. Um beijo e vejo você em breve.